Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Que alegria estarmos aqui estreando essa direção espiritual. Gente, essa direção espiritual estava no coração do Frei há muito tempo. Eu queria alguma direção que eu pudesse falar com os jovens. Eu queria alguma direção que eu pudesse falar com a juventude. Eu sei que muitos jovens já escutam o Frei. Então eu queria falar com essa juventude, eu queria falar diretamente para a juventude. E Deus me tocou fazer uma direção espiritual para jovens. E com alegria nós estamos estreando essa direção. E aí Deus deu uma graça muito maior. A graça de estrear este programa na TV Evangelizar. Então, que alegria, estamos aqui, primeiro programa, primeira direção, isso eu não imaginava, nós estamos aqui na TV Evangelizar. Claro que você também está me vendo aí no nosso canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Então, toda sexta-feira, às 9 horas da noite, aqui na TV Evangelizar. E às 10 horas da noite, logo depois do programa, a gente libera no nosso canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, e você pode acompanhar esta série de direção espiritual para jovens. O Frei está muito feliz também, porque também por isso eu não esperava, de que essa série que nós vamos fazer deu início à abertura de uma editora na nossa congregação. Então nós fizemos questão não de pegar qualquer conteúdo, mas nós preparamos esse conteúdo para você. E eu queria falar sobre castidade. E aí a bênção é essa, nós vamos usar este livro, O Itinerário da Castidade, dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, um livro que os freis da minha congregação fizeram, e olha gente, eu já li inteiro, está sensacional, nós vamos aprender muitas coisas, nós vamos crescer muito com este livro. Se prepare, porque é uma série que vai impactar a sua vida. Nós vamos ler o livro inteiro, tá? O Frei já leu o livro todo, já marcou, nós não vamos pular nada, nós vamos de cabo a rabo com Santo Afonso. Santo Afonso é um homem muito firme. Eu quero até que já aproveitar esse programa, já ler aqui para você. Santo Afonso nasceu em 1696 em Nápoles, na Itália. Proveniente de uma família nobre e dotado de uma notável inteligência. Era um homem muito inteligente, família nobre. Formou-se em Direito com apenas 16 anos. Olha a inteligência desse homem, 16 anos já era formado em Direito, tornando-se então um brilhante advogado. Em 1723, porém, informado com a corrupção e a injustiça dos tribunais, decidiu abandonar tudo para dedicar-se à vida religiosa. Olha que interessante, a gente sabe como é difícil a profissão de um advogado, porque existe muita corrupção ali dentro. E quantas vezes o advogado tem que defender a mentira? Santo Afonso era um homem de muita verdade, de muita honestidade. Então, ele decide largar essa profissão e decide então seguir a vida religiosa, graças a Deus. Tornando-se então sacerdote. Em 1732, ele funda a Congregação do Santíssimo Redentor, e em 1762 foi nomeado bispo. Então, além de sacerdote, Santo Afonso se torna bispo da igreja. Santo Afonso foi um pregador fervoroso da palavra, pregava com muito ardor a palavra, ilustre teólogo moralista. Então ele é conhecido como o teólogo moralista. Tão importante essa doutrina, essa parte da teologia, a moral, o que eu devo fazer. Santo Afonso tem muito a nos ensinar. Estimado por sua bondade e zelo pastoral, conhecido por elevar o coração dos penitentes à intimidade do Evangelho, era muito requisitado como confessor. Além das obras de teologia, ele escreveu muitos escritos espirituais. Gente, Santo Afonso escreveu muita coisa. Se Deus quiser, muita coisa vai aparecer aqui no nosso canal.
destinados à formação religiosa do povo. Morreu em 1787, sendo canonizado em 1839 e em 1871 foi proclamado doutor da Igreja. Meu Deus! Eu acho que com uma bibliografia dessa, você vai dar valor a um homem desse, né? Então tudo que a gente vai falar aqui tem um peso gigante. É um homem que foi sacerdote, um homem inteligentíssimo, um homem que foi bispo, um homem que é doutor. Gente, quando a igreja dá esse título de doutor para alguém, é porque a pessoa é tipo fora de série, é alguém que tem uma doutrina que não serve só para ele, ou não é só para a sua congregação, não. A doutrina dele é para toda a igreja. Então, quando é doutor, porque tudo que você escreveu, tudo que você falou, serve para todo mundo, serve para toda a igreja, vai ajudar todo mundo. Então, proclama um doutor. Vamos aprender muito com Santo Afonso. Então, o Frei está feliz porque nós vamos inaugurar com este livro o Itinerário da Castidade. Existe algo que circula na internet, que é o Tratado da Castidade. Tem coisas do tratado aqui dentro. O Tratado da Castidade que circula na internet foi utilizado para estar aqui. Mas só para você ter noção, o Tratado da Castidade deve ter umas 15 a 20 páginas, não sei. Este daqui, gente, vamos ver aqui, tem praticamente 150 páginas. Então é muito diferente. Então só para você entender, não é a mesma coisa, não é o mesmo livro. Se você já adquiriu o seu, acompanhe com o Frei. Se você não adquiriu, é muito importante você adquirir. Você vai amar essa leitura. Eu li e olha, eu só indico o que eu gosto, viu, gente? Eu nunca indiquei um livro para vender, nunca. Inclusive eu sempre disse para as pessoas, não me mande falar de um livro para as pessoas que eu não li. Pode ser quem for. Se eu não li, como é que eu vou indicar o que eu não li? Então, eu gosto de indicar aquilo que eu li, aquilo que eu bebi. E aí, se eu gostei, eu falo para você. Então, eu posso te dizer, eu li, eu amei, nós vamos fazer a direção com ele, então vale a pena você ter na sua casa. Como é que adquire, Frei? www.lojamensageiros.com ou baixe o aplicativo Oração Play no seu celular gratuitamente e pelo aplicativo tem lá a aba Loja, você também consegue o livro. Ainda este livro aqui você não acha em lugar nenhum. Então não adianta ir para as livrarias católicas, não adianta você ir para lugar nenhum, ainda você só encontra com a gente. Se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir fazer com que esteja em outros lugares, mas ainda só encontra com a gente, tá? E o preço, gente, está bem bacana, R$29,90, se eu não me engano é isso, está bem bacana, a gente conseguiu fazer um preço bem bacana, capa legal, olha, muito legal, o livro bem feito, você pode abrir ele tranquilamente, não é aquele livro que as folhas caem, não, é muito bem feito, olha, vale muito a pena, você vai gostar, tá bom? Estreia deste programa Direção Espiritual para Jovens, o Itinerário da Castidade. Eu quero aqui dizer que não é só jovens que podem acompanhar o Frei aqui, né? Todos podem acompanhar e vão acompanhar. Então fique aqui, fique tranquilo. Aliás, o que eu vou pregar aqui, o que eu vou falar aqui serve para todas as idades. Serve para crianças, adolescentes, jovens, adultos e senhores e senhoras. Serve para todos. Mas, de forma especial, quero falar com a juventude. Então, muitas vezes você vai ver o Frei aqui dizendo, jovens, preste atenção, jovens, eu vou usar muito a palavra jovem, porque é este o público maior que eu quero abranger. Vamos tratar nessa direção de temas da juventude. Então, um dos maiores problemas da juventude é a castidade. Por quê? É o momento que a juventude está na flor da idade. É o momento, então, que é muito difícil viver a castidade na juventude. Não que nos outros períodos não tenha essas dificuldades, mas na juventude a gente sabe que é muito mais difícil. Então,
Nós queremos tratar aqui de assuntos da juventude. Quando acabar esse livro, nós vamos tratar de outro assunto da juventude e essa direção espiritual é para isso. Então, chame seus amigos, divulga para todo mundo. Olha, vai ser bênção. E eu quero começar. Sem mais delongas, vamos começar. Aqui, gente, vamos lá, só para vocês entenderem. Nós temos... Onde que está o índice? Onde está você? Está aqui. Nós vamos ter 7 capítulos. Castidade e o brilho de Deus refletido em seus filhos. Vamos falar sobre a tentação, o combate às paixões, ocasiões de pecado, batalha pela pureza. Vamos falar sobre virgindade e por que Ele nos amou primeiro. Então, são quase 150 páginas. Nós vamos ter um trabalho maravilhoso a realizar. Vamos lá. E aqui agora eu vou falando para vocês a página que eu estou, né? Eu estou na página 13, no primeiro capítulo. A Rainha das Virtudes. Ninguém conhece melhor o valor da castidade do que o próprio Deus. Esse tesouro é acentuado aos nossos olhos pelo extraordinário louvor que o Espírito Santo lhe confere. Não há como mensurar o valor de uma alma casta. Eclesiástico, capítulo 26, versículo 20. Todas as riquezas, todas as honras, todas as dignidades não lhe são comparáveis. Santo Efrém chama a castidade de a vida no espírito. São Pedro Damião, a rainha das virtudes. E São Cipriano afirma que por meio dela se alcançam os triunfos mais esplêndidos. Quem supera o vício contrário à castidade, com facilidade triunfará sobre todos os outros. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza, facilmente cairá em muitos outros vícios, tornando-se prisioneiro do ódio, da injustiça, etc. Nós vamos ficar aqui e nós vamos meditar. Ninguém conhece melhor o valor da castidade do que o próprio Deus. Deus sabe o valor da castidade. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus é casto. E é claro que quando nós tratamos de Deus Pai não tem corpo. Então, Ele também não tem instintos sexuais. O Espírito Santo também não tem corpo, então também não tem instintos sexuais. Agora, quando nós tratamos de Jesus, nós sabemos que Jesus se encarnou. Jesus Cristo assumiu a nossa carne. E Jesus Cristo foi casto. Essa é a primeira coisa que a gente precisa trazer em mente. Entender, Jesus Cristo foi casto. Jesus Cristo viveu a castidade. Aliás, jovens, nunca acreditem nessas teorias babacas que existem por aí. De gente que levanta teorias de que Jesus se relacionou com Maria Madalena. Que Jesus teve relacionamentos homossexuais com seus apóstolos. Isso é ridículo. Isso é uma falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a gente tem que entender uma coisa, na palavra de Deus não existem mentiras. A palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus só existem verdades. E a palavra de Deus não dá brecha para a gente pensar isso. Eu não posso pegar o texto sagrado e ficar imaginando coisas e colocar coisas que o texto não diz. Então isso é muito arriscado. Então você dizer que Jesus teve relacionamento com Maria Madalena, onde está escrito isso? Aonde está escrito que Jesus teve relacionamentos homossexuais com os apóstolos? Ah, Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas. Então Jesus tinha um relacionamento homoafetivo com Pedro. Para com isso, gente. Por que eu posso crer e acreditar que Jesus foi casto? Porque nós sabemos que o pecado contra a castidade
é um pecado contra o mandamento de Deus. Desde Moisés, não pecar contra a castidade, 6º mandamento. Então é sobre isso que nós vamos tratar nessa série. Existe um 6º mandamento, não pecar contra a castidade, que implica muitas coisas, mas de forma muito concreta e direta, não ter relações sexuais fora do casamento. Então Jesus não casou. Jesus não poderia ter relações sexuais. Jesus não era casado. Então, obviamente, ele não pode ter relações sexuais. Então, existe o preceito, Moisés, não pecar contra a castidade. Jesus continuou pregando sobre a castidade, a importância de ser fiel no matrimônio, por exemplo. Jesus falou sobre a castidade. Paulo apóstolo falou tantas vezes sobre a castidade. Então a Bíblia continua pregando sobre a castidade e a Bíblia declara que Cristo não teve nenhum pecado. Cristo assumiu em tudo a nossa condição, menos o pecado. Jovem, abra sua cabeça e não deixe essas asneiras de faculdade, essas asneiras de amigo, essas asneiras de youtuber, essas asneiras de séries, essas asneiras de cinema. Eu ia falar uns nomes aqui, mas não vou dar nome aos bois aqui não. Porque a gente podia até dar nome de alguns seriados, de algumas coisas que a gente sabe que faz para deturpar a igreja. Então, em quem que você vai acreditar? Você vai acreditar na palavra. A palavra diz que Cristo assumiu em tudo a condição humana. Então ele assumiu o meu corpo? Assumiu o meu corpo. Mas ele não pecou. Se ele não pecou, ele não pecou contra a castidade. Deus é casto. E este dom, ele quer que os filhos dele tenham. Você entende isso? Jovem, Deus quer que você seja casto como ele é casto. E eu vou falar muito sobre isso. E vamos entender aqui que quem criou o sexo foi Deus. Então, quando a gente diz casto, não é que você nunca vai poder fazer sexo. Quando a gente diz ser casto, é que você vai viver a sua sexualidade, a sua afetividade do jeito certo. E se você tiver que fazer sexo, você vai fazer, mas dentro do seu casamento. E da forma certa. E da forma correta. Então preste atenção. Cristo, Deus, ninguém conhece melhor o valor da castidade do que o próprio Deus. Deus conhece o valor da castidade. Esse tesouro é acentuado aos nossos olhos pelo extraordinário louvor que o Espírito Santo lhe confere. E aí olha que lindo, Eclesiástico capítulo 26, versículo 20. Não há como mensurar o valor de uma alma casta. Olha que bonito, uma alma casta, ela se assemelha a Deus, porque Deus é casto. Não tem como mensurar o valor de uma alma casta. Inclusive, ainda hoje, mas principalmente no passado, era motivo de orgulho. Os pais que tinham uma filha casta. Os pais que tinham um filho casto. Não há como mensurar o valor de uma alma casta. Todas as riquezas, todas as honras, olha isso, todas as riquezas, todas as honras, todas as dignidades não lhe são comparáveis. As riquezas do mundo não se comparam ao valor de uma alma casta. Os poderes do mundo não se comparam a uma alma casta. As dignidades do mundo não se comparam à dignidade de uma alma casta. Eu quero que você entenda que existe grande valor em ser casto. O mundo tem pregado para os jovens que existe valor em ser pervertido. Infelizmente, nós temos até pais que são muito responsáveis pela depravação dos seus filhos.
Quantos pais dizem para o seu filho: filho, você tem que virar homem. E você tem que pegar as meninas mesmo. Porque você tem que aprender a virar homem. Você só vai virar homem quando você estiver numa cama com uma mulher. Meu Deus, que ridículo! Olha, pelo que nós estamos entendendo aqui, a dignidade, a honra, o valor de uma alma não está no exercício errado do sexo, mas pelo contrário, na vivência da castidade. Então, você tem honra não porque você vive o seu sexo depravado, mas você tem honra porque você é senhor de si mesmo, você consegue se controlar, você consegue se conter, você é uma pessoa equilibrada. Santo Efrém chama castidade de a vida no Espírito. E ele não está errado. Aliás, eu creio que aqui ele está se baseando em Paulo Apóstolo, porque Paulo Apóstolo, ele diz que as obras da carne são fornicação, orgias. Então o que é fornicação? É sexo fora do casamento. Então para Paulo, fazer sexo fora do casamento é uma obra carnal. Segundo ele, essas pessoas correm o risco de não herdar o reino dos céus. Outra obra carnal para Paulo é viver orgias sexuais. E aí Paulo fala, essas as obras da carne, mas também tem as obras do Espírito. E a obra do Espírito é castidade. Então, se você vive castidade, você está vivendo no Espírito. Isso é lindo, hein? Então, jovens, o que nós queremos propor para você? É que você pare de viver na carne e você viva no Espírito. Então essa série ela vai impactar a sua vida. Essa série vai ser difícil para muita gente, porque talvez você vai ver os seus erros, você vai ver os seus defeitos, você vai ver os seus pecados, você vai ver os seus dramas, você vai ver as suas lutas, mas essa série vai ser decisiva para a sua vida. Mas no fundo nós queremos que você saia da carne e comece a viver no Espírito. E eu posso declarar para você, é muito melhor viver no Espírito do que viver na carne. É muito melhor. É muito melhor. Porque a carne é carne. Isso próprio São João fala isso, né? O que vem da carne é carne, o que vem do Espírito é Espírito. Eu quero viver no Espírito. E você, jovem? Então a pergunta que eu lhe faço é, você quer viver na carne ou você quer viver no Espírito? Se a sua resposta é, eu quero viver na carne, nem me assiste mais, por favor. Pode desligar sua TV, pode sair dessa internet agora, pode, vai, vaza. Vaza daqui. Se você quer continuar na carne, se você quer continuar no pecado, não, essa série não é para você. Agora, se você quer mudar de vida, e não importa, talvez você está vivendo na carne, talvez você está vivendo nesses dramas, talvez você é uma pessoa totalmente desequilibrada afetivamente na sua sexualidade, não importa, eu quero mudar, eu não quero viver na carne, eu quero viver no Espírito, então fique aqui. Essa série vai ser para você e nós vamos falar da palavra de Deus para você, nós vamos pregar ao seu coração, nós vamos dirigir sua alma para que você consiga vencer isso. Santo Afonso irá nos ajudar, Santo Afonso irá interceder por nós. Então nós queremos viver a vida do Espírito. São Pedro Damião chama a castidade a rainha das virtudes. Meu Deus do céu! A rainha das virtudes. Gente, você está entendendo? Nós estamos falando de uma virtude grande aqui. Nós não estamos falando de uma virtude pequena. E é claro, né? O que adianta você ter todas as virtudes do mundo, mas não ser casto? Pensa comigo. Eu sou padre. Imagina eu ser uma pessoa que prega bem, eu ser uma pessoa que canta bem, eu ser uma pessoa legal, alegre, que transmite paz,
eu ser uma pessoa que evangeliza, eu ser uma pessoa que trato bem as pessoas, mas eu sou um padre que não vivo a castidade. Fica estranho, não fica? Imagina eu ter uma amante escondida, uma mulher escondida. Não fica estranho? Ou seja, você vai olhar, mas o que adianta o Frei ser tudo isso se ele não vive? Por isso que Santo São Pedro Damião está dizendo, ela é a rainha das virtudes, ela é uma virtude muito importante, ela é a base para muita coisa. O que adianta no casamento? Você trabalhar pela sua família, você trabalhar pela sua mulher, você trabalhar por tudo, pelos seus filhos, mas está traindo a sua esposa. Então, ou seja, tudo que você está fazendo está indo por água abaixo, porque a traição é um pecado que fere a castidade, é algo muito sério. Então, aí que está a nobreza da castidade, a importância da castidade. Ela começa a dar sentido a outras coisas. E a não vivência da castidade, ela coloca por água abaixo outras coisas. Então nós estamos falando da rainha das virtudes aqui. São Cipriano afirma que por meio dela se alcançam os triunfos mais esplêndidos. Por meio da castidade você vai alcançar os triunfos mais esplêndidos. Deus honra as almas castas. Aliás, é muito difícil ser casto, não é verdade? Não é verdade, jovem? Então não pense você que Deus vai te deixar de mãos vazias. Não pense você que Deus não recompensa. Deus sabe a dificuldade que é viver a castidade. E eu digo mais, nos dias de hoje está mais difícil. Está bem mais difícil. Está bem mais difícil viver castidade hoje do que na época dos seus avós. Claro que tá. Na época dos seus avós, dos nossos avós, não existiam outdoors na rua, com mulheres nuas. Na época dos nossos avós, não existia internet, não existia séries. Não existia a pornografia que há hoje. Claro que também existia, todos os tempos houveram pornografias, todos os tempos houveram dificuldades de se viver a castidade, mas nunca como nós estamos vivendo hoje. Principalmente ali na década de 60, onde acontece a revolução sexual. E a partir dali, a coisa começou a debandar. E hoje está difícil sim viver a castidade. E hoje é difícil sim. Só que aí o que Deus está falando para nós hoje? E São Cipriano afirma que por meio da castidade se alcança os triunfos mais esplêndidos. Também Deus vai te triunfar, Deus vai te premiar com prêmios esplêndidos. Quem supera o vício contrário à castidade? Que é a luxúria. Quem supera a luxúria? Com facilidade triunfará sobre todos os outros. E olha que interessante, se a gente ser casto, a gente vai vencer em outras áreas da nossa vida. Você está entendendo porque ela é a rainha? Você está entendendo a importância da castidade? Mas isso é óbvio. Você é um ser que tem afetividade e sexualidade. Deus nos criou assim, gente. Deus criou você com afetividade e sexualidade. O que é a afetividade e a sexualidade? Não é sexo. Não é sexo. Afetividade e sexualidade, segundo o catecismo da igreja, é a capacidade que você tem de amar alguém. É a força que você tem para amar, é a capacidade de amar. Então veja,
Deus nos criou com a força de amar. Deus nos criou com a capacidade de amar. Quando eu não vivo a capacidade, quando eu não vivo a castidade, então significa que a minha afetividade, a minha sexualidade não estão bem. Um jovem que fica vendo pornografia o tempo todo, que se masturba o tempo todo, que está todo desregulado, ele perdeu a sua capacidade de amar. Ele está amando do jeito errado. Ele está amando do jeito errado. Castidade, gente, é amar do jeito certo. A falta de castidade é amar do jeito errado. Então é óbvio que se você estiver com a sua sexualidade, a sua afetividade em equilíbrio, significa que todas as outras coisas vão andar bem. E aí a gente percebe, a gente sabe que tem jovens que têm dificuldade na afetividade, na sexualidade, e aí começa a ter problema no trabalho, começa a ter problema na faculdade, começa a ter problema com a família. E às vezes o seu problema está porque ele perdeu o equilíbrio na afetividade e sexualidade. Quantos casamentos começam a ter problemas, famílias começam a ter problema por causa disso. Então, a vivência da castidade é fundamental. A vivência da castidade é fundamental. Ela é a rainha das virtudes, vai te ajudar a viver outras coisas. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza, então se você se deixa vencer pela impureza, facilmente cairá em muitos outros vícios. Então aí você vai cair em outros vícios. Então, quem não consegue viver a castidade, não vai conseguir dominar o ódio, não vai conseguir dominar a mágoa, não vai conseguir dominar a gula, não vai conseguir dominar a injustiça. Então, a falta de castidade acarreta outros pecados, hein? Então eu pergunto para você, jovem, é importante ou não essa direção espiritual? É importante ou não a gente tratar de assuntos da sexualidade, da nossa afetividade? Eu quero dizer para você que nós acabamos de começar e eu vejo que já foi uma bênção o dia de hoje. Semana que vem nós nos encontramos de novo, nós vamos seguir. E essa direção vai ser muito importante. E sempre que precisar, eu vou falar desse assunto aqui rasgado. Porque para você, jovem, às vezes a gente precisa falar algumas coisas rasgadas e o Frei vai falar. Não importa que eu estou aqui em rede nacional, a gente vai ter que falar de alguns assuntos. A gente vai ter que falar de castidade. Mas a gente sempre vai falar no sentido positivo, do jeito certo, do jeito que a igreja orienta. Eu tenho certeza que vai ajudar você. Esse foi o primeiro programa e eu quero que você, jovem, espalhe a notícia. Eu quero que você, jovem, chame outros jovens e faça aí uma rede para que todos conversem. Imagina você chamar os seus amigos e falar, vamos ver junto a série e depois vamos partilhar. Monta aí o grupo de WhatsApp, partilha como é que foi a direção do Frei. Partilhem entre vocês, cresçam entre vocês, isso vai ser tão importante. Vamos formar uma família, vamos levantar no Brasil e no mundo uma juventude santa, uma juventude casta. Deus abençoe você, eu espero você na próxima semana. Itinerário da castidade, adquira logo o seu, tá bom? Peça de presente, dê para alguém, adquira. Você, papai que está me ouvindo, dê para o seu filho, dê para um jovem que você conhece, vale a pena. Adquira para você também, né? Porque lembra, o que o Frei está falando aqui é para todos, tá bom? O vídeo estará disponível no meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte. Compartilha. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.